professor, nós vamos fazer esse vídeo. Foi feito para a escola onde eu trabalho, mas serve para qualquer outro professor, porque eu acredito que são normas básicas para todos nós. Então, a primeira norma que a gente tem na nossa escola é que os professores devem estar na sala ao soar do segundo sinal. Gente, é muito comum o aluno estar observando. A gente não tem como exigir do aluno se os próprios professores não derem exemplo. Então, soou ali o sinal, o segundo sinal, que é fecha a porta, o professor deve estar na sala, fecha a porta e faz chamada. Somente vai ser permitida a saída dos alunos no máximo 5 minutos antes da última aula, no último período, e só em caso esporádico, gente. Não pode ser uma prática o dispensar aluno antes do horário. Se é uma avaliação, então uns minutinhos. Você deve elaborar a avaliação ou a sua atividade de forma a pegar os 50 minutos da aula. Também não se deve permitir que os alunos saiam, seja qual for o motivo, quando estiver perto de bater o sinal para a aula seguinte. Então, quando faltar, tipo assim, uns 10 minutos, vocês não devem deixar o aluno sair, porque esse aluno, ele sai, às vezes ele fica de fora, o outro professor chega, não sabe que esse aluno estava de fora, então aí já cria aquele atrito, atrapalha a aula. Então, explica para o aluno, fala assim, olha, é norma da escola, não pode, falta só 10 minutinhos, falta menos de 10 minutos para dar o sinal, vamos aguardar um pouquinho aí. Outra coisa muito importante é o registro no DED e no livro de ponto. Então, o registro, tanto no DED como no livro de ponto, eles devem ser diários, deve ocorrer no dia, no livro de ponto, você tem que assinar o livro de ponto diariamente, seja de aula, seja de atividade extraclasse, a extraclasse você deve lançar na hora que você cumpre. E já de preferência já pega um visto lá da supervisora também, né? Então não deve deixar de um dia para o outro, não pode deixar pendência. E principalmente no final do mês, no caso do livro de ponto, você tem que encerrar ali, mas o que se deve fazer? Se deve conferir com o DED. O livro de ponto e o DED devem andar junto. Então, e você deve conferir também, conferir se todas as aulas que você lançou no livro de ponto estão lançadas no DED. E você deve também conferir por bimestre. Então, você olha lá, por exemplo, vê o calendário da escola. Por exemplo, o primeiro bimestre tem 11 segundas, 8 terças, 9 quartas, 13 quintas e 9 sextas. Se eu dou aula segunda e sexta, então, se tem 11 segundas, eu vou somar com 9 sextas, eu vou ter que ter dado 20 aulas no bimestre. Então, antes de encerrar o bimestre, porque geralmente no último dia do bimestre, na última aula do bimestre, eu devo encerrar as aulas, mas é bom eu já dar uma conferida antes. Se eu deu aquele tanto de aula naquele bimestre que deveria dar, então, nesse exemplo que eu dei, segunda e sexta, então somam 20 aulas no primeiro bimestre. Eu olho lá, se tiver faltando alguma ou sobrando, eu vou olhar, porque tem que dar certinho as aulas previstas com as aulas dadas. O registro no DED, né? Além do que a gente já falou aí de conferir, de lançar diariamente, aliás, eu sugiro até que o registro do DED seja lançado antes da aula, porque aí você chega na aula, você já está com o registro prontinho lá, fica fácil você abrir, às vezes no celular mesmo, abre o diário e só registra a chamada, só faz ali a chamada. Então,
Por que que eu falo isso de registrar antes? Porque ali, quando você vai abrir a aula do DED, você tem que pôr a descrição. E o que deve ter nessa descrição? Nessa descrição deve ter a habilidade que você está estudando, mesmo que seja só o número, sabe? Aquele EF03MAT e outro número. Então, mesmo que seja só aquele código, você deve colocar e deve colocar também a forma que você está, através de aula expositiva, ou eu vou fazer um jogo, através qual vai ser o procedimento que você vai fazer. Você vai usar o livro tal, na página tal, você deve fazer uma descrição ali da habilidade e do procedimento didático do que você está fazendo, né? Então, por isso que é interessante se fazer isso com antecedência, para não perder tempo na sala de aula. Outra coisa importante é a gente zelar pelo patrimônio da escola e a sua conservação. Então, às vezes, os alunos jogam papel no chão, apontam lápis, aquela coisa. Ninguém importa com isso, joga lixo pela janela. Então, a gente tem que procurar conservar tanto a sala como o seu entorno limpa e arrumada. E a área externa e interna. A gente pode até fazer tipo uns projetinhos de o ASB dar nota na organização e limpeza da sala, né? Isso daí você está ajudando o seu aluno a ser organizado e limpo também, né? E vamos abraçar a causa do uniforme. Eu não sei se talvez você está me ouvindo, você seja de outra escola. Os alunos às vezes têm uma relutância em usar uniforme, mas vamos incentivar, vamos cobrar, ajuda a direção a cobrar, a manter. Se não tem o uniforme ainda, a blusa, pelo menos da cor do uniforme. E também a gente dá o exemplo. Dá o exemplo como? Vamos olhar as roupas que a gente está indo trabalhar, né? Como que a gente está se vestindo? O aluno tende a nos imitar. Então, se a gente está indo lá, às vezes as moças aí, as professoras, com a barriguinha de fora, como é que a gente vai cobrar do aluno não usar uma blusa que mostra a barriga? Às vezes você só está mostrando a hora que você levanta a mão, mas para o aluno aquilo já é um pé para ele. Fala assim, ó, mas fulana tá usando assim. Às vezes você tá com um decote um pouco mais cavado nas costas, tá muito calor, aquela coisa, mas já é um pé para a aluna querer vir de frente única. Então, vamos prestar atenção e vamos abraçar essa causa aí, procurar colocar o uniforme e dar o exemplo também da nossa vestimenta. Vamos ter cuidado como a gente vai dar aula. O professor também ele deve informar a supervisão e a direção as faltas do aluno. Não tem como, é muito difícil agora com o DED. Antes era muito fácil, você batia o olho no diário, você tinha uma visão do aluno faltoso. Agora nem tanto. Então, a gente tem aí, ó, deixa eu pegar uma canetinha. O diário é assim, a gente tem esses botãozinhos, né? Então, você clica no botãozinho, ele fica vermelho, quer dizer que o aluno faltou. Se o aluno faltar, vamos então olhar no dia, na hora mesmo. Você clica aqui em faltas do aluno, então, quando você clica aqui nesse botão faltas do aluno, já te abre quantas faltas esse aluno tem. Então, aqui tem o nome do aluno e já tem a quantidade de faltas que ele tem. No primeiro semestre, ele tem 5 faltas. Opa, estourou. Então, sempre que o aluno tiver 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas, ainda mais se for no mesmo mês ou no bimestre, é um fato que a gente tem que comunicar, né? Então, você pode vir aqui, ó, se você quer ver se essas 5 faltas, né? Vamos supor que não fossem menos, fossem só 3. Você quer ver se elas são consecutivas? Você clica nessa setinha aqui que vai abrir quais as datas e quais os conteúdos. Vai abrir assim, ó, as datas até o conteúdo
que foi ministrado no dia da falta desse aluno. Outra coisa, as reuniões de módulo 2, elas são semanais, elas são obrigatórias. Ah, eu tenho só 2 aulas por semana, não interessa. É ali na reunião, que nem na nossa escola, é toda terça-feira de 17h30 a 19h30. Nós estamos sem o turno noturno no momento, então não tem desculpa para ninguém faltar, para ninguém não estar disponível nesse horário. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre o que você pode usar como, o que pode ser feito com módulo, se você acumula cargo. Tem um outro vídeo, não é o assunto agora do momento. Agora é mais assim, vamos participar, porque ali no módulo 2 é que a gente vai poder interagir e ver e apontar os probleminhas que está tendo e a gente pode sanar. E principalmente agora com esse novo ensino médio, a gente vê que é necessário uma união ali entre os professores, porque é como se fosse uma pedagogia de projetos. Todo mundo tem que estar dando a mesma coisa, todos têm que estar tratando do mesmo assunto ao mesmo tempo. Então, tem que dar um jeitinho lá de puxar para aquele assunto em todas as disciplinas. E sem uma reunião, sem uma união aí, se deixar por conta só do coordenador, ele não dá conta não, né? Outra coisa, vamos conferir o e-mail. O e-mail institucional é a nossa comunicação oficial. Você tem que procurar olhar ele pelo menos uma vez por dia. E várias escolas, como a minha, tem os grupos de WhatsApp, o grupo oficial. Então, tem que ficar de olho nas notificações do WhatsApp. Tem que dar uma olhada aí, pelo menos umas 3 vezes por dia. E para finalizar, né? A gente seguindo isso, a gente tem que procurar fazer a diferença, né? A gente quer uma escola de qualidade e a gente quer ser exemplo e inspiração para os nossos alunos. E para isso, para que isso tudo ocorra, você é essencial. Obrigado e até a próxima.